esse livro aqui ele se tornou tão incrível porque é como se você visse uma andorinha tentando alçar voo, sabe? Então ela começa, ela dá um arrasante e tá ali naquele nível. Na segunda parte sobe para um nível muito mais alto. Na terceira parte, quando você já achava que você não ia mais se surpreender com esse livro, vai para um nível ainda mais alto e no fim essa andorinha tá voando direto no sol e o sol tá ofuscando a sua cara e você não sabe mais nada que você tá vendo, você só sabe que é uma coisa assim resplandecente. Esse é o movimento que acontece aqui nesse livro, nesse segundo volume da Tragédia Burguesa. Num dos poucos vídeos que eu encontrei aqui no YouTube analisando a Tragédia Burguesa, o canal Civilização Brasileira, que foi, acho que ele fez uns cerca de 3 vídeos sobre os 3 primeiros volumes, e lá eu vi pela primeira vez alguém falando sobre como a qualidade, que já era boa, ficava ainda melhor aqui nesse segundo volume. E quando eu comecei a ler, já de cara, assim, logo no começo, eu percebi que realmente tinha algo diferente aqui. Nesse segundo volume a gente vai retroceder na história, a gente acompanha o personagem do Branco, que ele foi mencionado, assim, ele aparece brevemente, acho que especialmente na última parte. A gente já sabe que ele tem uma certa amizade com o Ivo, e aqui você vai entender bem profundamente quem é o Branco, quem é esse personagem, e eu acho que ele provavelmente é o protagonista num sentido mais amplo da obra como um todo, dos 15 volumes. Sempre que eu pesquiso mais sobre ela, eu vejo que ele é um dos mais mencionados. E aqui a gente acompanha ele no começo da adolescência, e eu acho que o movimento que vai continuar é de acompanhar ele pelo resto da vida, até onde de acordo com o que eu imagino, pelo menos. Por que acontece esse aumento na qualidade, então, né? Eu diria que especialmente porque por alguns motivos. Primeiro que o primeiro volume, ele é muito mais denso, ele tem uma atmosfera mais fechada, essa coisa de ficar sempre dentro da cabeça dos personagens. Isso traz uma sensação de claustrofobia maior que se perde completamente aqui. Então, apesar de você manter essa constância na vida emocional dos personagens, e é tudo muito bem especificado aqui pelo autor, nesse volume você já tem uma ampliação do universo que esses personagens habitam. Então é como se o mundo da Tragédia Burguesa fosse bem mais arejado aqui. Então a gente já começa não mais no Rio de Janeiro, a gente está em Petrópolis, que é uma cidade de veraneio. E assim, eu não sabia muito sobre Petrópolis, mas o retrato que o Octávio de Faria pinta aqui dessa cidade, nessa outra época, claro, torna um lugar tão interessante, tão atrativo, que eu fui atrás de pesquisar, fui ver imagens de Petrópolis no passado. Então assim, já quero visitar, já estou encantado com o lugar. E aqui o autor traz toda essa cultura que eu vi muito mais em outros livros sei lá, na França, na Europa, da época de veraneio. Então, na época do verão, as famílias tradicionais, elas iam para a serra e passavam o verão lá. E é o que acontece com a família do Branco. Então aqui a gente já começa com o Branco, passando as férias na casa da família em Petrópolis. Ele é filho único e ele é uma criança muito sozinha. Então ele passa a maior parte do tempo dele perambulando pelos jardins, muito focado nas suas leituras. O Branco é um personagem muito estudioso, só que desde o começo a gente já percebe que ele está atraído por um grupinho de outros meninos que está rondando ali pelo bairro. Então é uma galerinha ali meio grupo do Stranger Things, eles estão andando de bicicleta para lá e para cá, sempre parecem se divertir muito. Então pro Branco, que é esse personagem que está constantemente sozinho, esse pequeno epicentro de movimento se torna muito interessante para ele. Então ele já começa o livro ali meio que observando esse pessoal de longe. Ele é esse outsider querendo se aproximar, ele é esse estranho que quer ter uma familiaridade com aquele pessoal. E é o que acaba acontecendo. Ele tá ali muito observador, tentando decifrar quais são as brincadeiras que aqueles meninos têm, quais são os assuntos que eles falam, que tipo de aventura eles vivem por ali, por Petrópolis. E nos jantares em família, ele sempre acaba soltando uma pergunta ou outra, assim, para ele descobrir quem são para ele descobrir algo sobre a família dos Paivas, né? Que é a maior parte desse grupo. Mas, por um acaso do destino, ele consegue o que ele tanto queria, que era o sonho dele, que ele desenvolveu ali rapidamente, que era integrar esse grupo de meninos. Ele vai, através de um outro conhecido do colégio, que também conhece esses meninos, vai acontecer de eles serem muito abertos, receptivos e falarem, vem, dá um passeio de bicicleta com a gente e tudo mais. Então, logo ele se integra e vai se integrando cada vez mais. E é importante dizer que, nesse grupo, existe uma única menina, que é a Elsa.
E como não poderia deixar de ser, ela se torna o interesse amoroso do Branco. Ela se torna esse primeiro amor juvenil dele. Então, não só ele tá ali porque ele quer ter novos amigos, ele quer viver as aventuras que aquele pessoal tá vivendo ali, ele quer finalmente se sentir parte desse microcosmo, como ele também vai ter essa apaixonite pela Elsa. E o Branco, como a grande parte das pessoas solitárias e que estão por aí lendo livros no seu tempo livre, ele é uma pessoa muito intensa. Então, todo esse momento, é importante dizer que já está no fim do verão. O fim do verão se aproxima. Então, desde que ele consegue a amizade com esses meninos, se torna uma corrida contra o tempo velada, porque ele não quer deixar tão claro assim o quanto ele queria estar ali com aquele pessoal, mas se torna uma corrida contra o tempo para eles aproveitarem o máximo possível todos os momentos juntos antes que o verão acabe. E tanto que cada dia de chuva se torna uma angústia, porque o Branco sabe que ele não vai poder sair, ninguém vai fazer nada. Mas quando não, ele tá ali sempre esperando pelo telefonema, com a bicicleta a postos, para eles irem rodar por ali e viver a glória da juventude deles. Só que o fim do verão eventualmente chega, eles precisam dar por encerrada aquela temporada, aos poucos, cada família vai indo embora, né, da estação em Petrópolis. E ficam o quê? Ficam as promessas para que tudo continue como estava naquele momento quando eles voltarem para o Rio de Janeiro. Então o Branco, que é esse cara sem amigos, ele está esperando esse momento em que todo mundo vai se reencontrar, eles vão retomar esses encontros, essas brincadeiras, esses jogos, quando todo mundo estiver lá no Rio de Janeiro. Apesar, claro, das obrigações da escola, dos outros amigos que eles já têm pela cidade, mas ele cria essa esperança. Então é um momento tão mágico para ele que ele não consegue evitar criar essas esperanças tão grandes, criar esses cenários na própria mente, especialmente com a Elsa. Então, a relação dele com a Elsa é a mais próxima de todas. Ele chega até a emprestar Os Miseráveis para ela. Ele, como ele é um cara muito intelectual, ele vê nela alguém com quem ele pode compartilhar esses interesses. Então, ele chega a trocar cartas, eles têm uma relação mais íntima de o Branco querer passar suas impressões mais sensíveis para ela. Em um dado momento, o Branco e a Elsa combinam de visitar uma pedra, que é um monumento, assim, um monolito lá em Petrópolis, que todo o grupo vai. Só que ele promete a Elsa que eles um dia vão ali quando for de noite para ver aquela pedra magnífica banhada ao luar. Só que o que acontece? O Branco acaba tendo essa experiência sozinho primeiro. Então ele vai lá nessa pedra e todo momento é carregado daquele ardor do amor juvenil. Ele sente toda aquela emoção, o aroma dos lírios, a beleza daquela pedra ao luar, escreve uma carta medonha para Elsa, que ao mesmo tempo que é uma descrição daquela paisagem, também é uma descrição implícita dos sentimentos que ele sente por ela. Mas o que acontece? A vida real chega, nada daquilo que ele sonhava acontece, ele esbarra com essas pessoas poucas vezes, e quando ele esbarra, é aquela coisa bem banal, bem cotidiana, de e aí, vamos marcar disso aí, vamos marcar, e ninguém marca nada. Então o autor começa a delinear todo o aprendizado emocional que vai se dar nesse momento da vida do Branco. E é engraçado porque o Otávio de Faria sempre está fazendo isso ao longo das histórias. Ele sempre está sugerindo qual vai ser o final, e normalmente é um final trágico. É queda, é decepção, é algum tipo de horror. Então, da mesma forma, ele vai deixando claro que o final dessa relação do Branco com essas pessoas é trágico. Ele vai ter um aprendizado ali doloroso. Então, depois desse período onde todas as esperanças dele são frustradas, vem aí um novo verão. E nesse novo verão, novamente, ele retoma suas esperanças, crescem novamente e ele pensa, o nosso grupinho vai retornar, vai continuar andando por aí juntos, meus amigos, estarei ali com eles e vamos pra frente. Só que quando o segundo verão acontece e todos esses personagens voltam para Petrópolis, existe um novo elemento que é um personagem muito importante aqui e que também é um dos personagens emblemáticos da tragédia burguesa como um todo, que é Pedro Borges. Pedro Borges é aquela personalidade que vai dominar o cenário, que vai modificar tudo. Ele é um cara mais velho, ele é um cara mais experiente, ele é aquele cara meio boçal, meio idiota, mas que as pessoas não conseguem evitar de gostar dele, as meninas especialmente. E para o Branco, esse Pedro Borges, essa nova presença, se torna o grande antagonista para ele. Não só porque o Pedro Borges vai modificar todas as relações do grupinho que ele é tão afeito, como também o Pedro Borges se torna o interesse amoroso da Elsa.
Então, desde o primeiro momento, quando esse grupo se reúne, o branco já percebe que tem algo da Elsa com esse rapaz, que tem um interesse ali que não é apenas amizade, e o negócio vai evoluindo para cada vez mais pisar na cabeça do branco. Então ele descobre que aquela carta que ele tinha escrito para Elsa, ela simplesmente mostrou para o Pedro Borges, que é o seu grande inimigo, né? E o interessante é porque o Pedro Borges, ele não dá muita bola pro branco. Ele acha que ele é só um cara ali que tá meio de escanteio, que é meio desagradável, que não fala muito, quietão. Enquanto pro branco, o Pedro Borges é o seu arqui-inimigo, está tomando a mulher dos seus sonhos. E essa mulher tá se entregando sem olhar para trás. E vão acontecer essas sucessivas frustrações do branco com essa galera, especialmente com a Elsa. E você vai acompanhar, por exemplo, a própria progressão muito arriscada que a Elsa tá fazendo no seu relacionamento com esse rapaz, que é um cara que não vale nada. Então eles vão começar um namorico, os mexericos vão começar a acontecer. A própria evolução da Elsa, o branco vai notar aqui de um verão pro outro como ela passa de menina para moça. E nesse aspecto de moça, nessa nova fase, ela vai explorar, ela vai cair na lábia do Pedro Borges, ela vai se achar muito segura de certas coisas, ela vai tentar dar de ombros para o que anda se dizendo por aí. Então, como já estava ali anunciado desde o princípio, toda essa experiência vai culminar num grande aprendizado doloroso para o branco. Então, apesar de querer muito fazer parte desse grupo social, o que acaba acontecendo na trajetória do branco nessa primeira parte, tudo isso que eu estou falando é apenas a primeira parte desse livro, tudo isso vai culminar na frustração que faz o branco retomar aos próprios ideais e acaba retornando assim ao seu próprio modo de ser solitário e tudo mais. É, em resumo, uma história de desilusão. Pouco a pouco você vai vendo que apesar das melhores boas intenções desse rapaz, não tem o que fazer, é só ladeira abaixo e no final pelo menos ele se reconecta consigo mesmo, ele busca esse movimento de focar no que é importante para ele. Diferente do primeiro livro que tem 3 partes, esse aqui tem 4. Na segunda parte, você tem nada mais, nada menos do que o foco em Pedro Borges. Na primeira parte, focada no branco, você já fica sabendo que o Pedro Borges não vale um tostão. Na segunda parte, que é inteiramente focada nele, o que você tem é um grande aspecto assim novelesco dentro desse romance, porque você vai ver tudo o que aconteceu com a família do Pedro Borges para ele meio que ser quem é. Como não poderia deixar de ser, essas fraturas que vão acontecendo nessa vida familiar vão afetando esse menino quando ele ainda é criança, né? Quando o Pedro Borges ainda é criança. Esse casamento dos pais eventualmente vai acabar, vai se criar um cabo de guerra ali entre quem vai ficar com o menino ou não. E no primeiro momento, esse menino, porque esse pai ele foge, né? Ele vai trabalhar longe, ele não quer mais saber dessa esposa. Essa esposa é deixada assim quebrada aos cacos mesmo, tentando lidar com isso, com essa separação desse marido que não valia nada, acabou gastando a herança dela também. E essa mulher se volta para a religião. Então, ela se torna aquela religiosa fervorosa que vai tanto se entregar de corpo e alma à religião, como ela vai criar um inferno ao redor das pessoas por conta disso. Então aí está, por exemplo, uma das complexidades que o Otávio de Faria traz aqui, porque apesar de, como eu falei, ele ser um autor católico, ele em nenhum momento vai colocar esses personagens que são religiosos como exemplos de virtude máxima. Na verdade, eles podem ser bem ruins, como é o caso mostrado aqui dessa mãe. Não é apenas que a mãe seja ruim, mas você entende a complexidade ao redor da crueldade que acaba definindo essa mulher. Então ela é cruel com o próprio filho. E quando você vê quem o Pedro Borges se torna depois, mais velho, você não pode deixar de pensar o nível de influência que isso teve nele. Mas enfim, não faltaram influências ruins para esse menino. Então, depois de um tempo, ele consegue morar com o pai. E esse pai, ele tem uma vida de solteirão, ele vive em pensões. E, curiosamente, ele traz esse filho para essa vida dele. Ele meio que acolhe esse menino debaixo da asa dele. Só que, apesar desse acolhimento, que era tão bem-vindo por Pedro Borges, que estava sofrendo diversos abusos dentro de casa por conta da mãe, esse pai vai ser responsável por apresentar todo um outro aspecto da vida para esse menino, que ainda é muito jovem. Então ele vai estimular que esse menino se relacione com algumas mulheres daquela situação social, ele vai estimular esses namoricos, muito mais que namoricos, claro, né? Ele vai estimular que esse menino se descubra na vida como homem, quando ele é ainda um adolescente.
Então, o Pedro Borges, o personagem, ele identifica esse ponto de similaridade entre ele e o pai dele. Ele entende o que levou o pai dele a esses sucessivos casos extraconjugais, esse fervor, esse fogo que ele não conseguia apagar e que ele tinha que ceder a isso. Ele identifica essa similaridade entre si próprio e o seu pai, o que acaba tornando o pai dele o inocente na história do casamento e a mãe, a megera malvada que não conseguia entender isso. O Pedro Borges, ele vai se tornar, especialmente aqui dentro desse volume, o símbolo de depravação moral maior aqui dentre todos os personagens. Ele realmente é quase uma encarnação do diabo, da lama, que é como o Branco vai chamar toda essa máquina do mundo, né? Então, nessa segunda parte, que realmente é bem novelesca, você vê toda a história dessa família se desenrolando e esse avanço do Pedro Borges na vida sexual com mulheres muito mais velhas. Ele já entra em todas as tramóias, brigas no casamento alheio, essa interferência que ele causa na vida alheia e como ele vai naturalizando tudo isso, você acompanha tudo aqui. E é uma coisa que faz você perceber como o autor tanto é bom nesse movimento emocional desses personagens, que é algo muito sensível e muito forte, quanto você vê como ele é bom nessa questão narrativa que prende você à página, sabe? E na terceira parte, ele dá uma amostra de um nível ainda mais elevado. Então, esse livro aqui ele se tornou tão incrível, porque é como se você visse uma andorinha tentando alçar voo, sabe? Então, ela começa, ela dá uma rasante, e tá ali naquele nível. Na segunda parte sobe para um nível muito mais alto. Na terceira parte, quando você já achava que você não ia mais se surpreender com esse livro, vai para um nível ainda mais alto e no fim essa andorinha tá voando direto no sol e o sol tá ofuscando a sua cara e você não sabe mais nada que você tá vendo, você só sabe que é uma coisa assim resplandecente. Esse é o movimento que acontece aqui nesse livro, nesse segundo volume da Tragédia Burguesa. O que é tão interessante nessa terceira parte? Vamos lá, vamos recapitular. Na primeira, você tem toda essa trajetória emocional do Branco, que é um menino adolescente que vai passar por uma jornada de decepção, uma decepção que envolve decepção com as amizades, decepção amorosa, decepção com o mundo em geral. Na segunda parte, você tem todo o rocambolesco da vida de novela da família do Pedro Borges, que é muito dramático, muito pesado também. E na terceira parte você vai ter nada menos do que quase que um drama político dentro de um colégio de meninos. Não é o mesmo colégio lá do primeiro volume, é outro colégio totalmente diferente. E essa escola tem que ser um grande exemplo, que tem os melhores alunos, o melhor curso, os melhores professores, tudo é para ser o melhor. É um grande ideal de ensino. Isso aqui nessa terceira parte a gente retoma o nosso foco ao Branco. O que acontece aqui é que esse liceu, esse colégio, ele se torna, como vai ser dito explicitamente pelo narrador depois, um microcosmo do mundo. Detalhes importantes para falar sobre a situação desse colégio. O grande diretor dessa instituição é um cara que se considera progressista. Então, ele ressalta os ideais ali do racionalismo, ele tem uma visão muito mais distante dos dogmas da igreja, ele reconhece tudo que a religião permitiu para a sociedade, mas ele entende ela como quase como uma âncora, que vai impedir a sociedade, a civilização de ir ainda mais adiante. E isso vai entrar em choque direto com os pensamentos do próprio Branco, que está num momento de retomada da sua fé católica. Isso vai gerar uma série de impasses entre esses dois personagens, tanto o aluno quanto esse diretor. Para além disso, existe um grande drama envolvendo uma revista. Esse diretor, ele idealiza uma revista que tanto o corpo docente vai poder contribuir, quanto os alunos, e ele imagina ela como um veículo dos seus ideais, né? Como a gente falou, ele se considera aqui um progressista, ele quer ser esse homem dos novos tempos. O nome da revista é Século XX porque ele quer que ela represente todos esses ideais de progresso e avanço que estão ali sendo representados por esse século, e vai começar uma grande disputa entre esses meninos todos. Vão se formar diversas panelinhas ou micropartidos políticos para ver quem vai ser o redator-chefe, para ver quem vai fazer parte do corpo redatorial, quais nomes vão ter mais peso ali dentro daquelas decisões daquela revista, e é algo que vai deixar esse liceu em polvorosa, com todos esses meninos brigando por aí,
tentando influenciar votos e opiniões, e vira um negócio, e por incrível que pareça, vira uma coisa muito legal. Você consegue sentir a tensão desse momento, as diferentes linhas de pensamento desses personagens, a forma como eles vão se influenciando, e no meio de tudo isso, claro, você tem a gangorra lá sempre das virtudes e dos vícios afetando todos esses personagens. Inclusive, Pedro Borges, se ele não tinha se tornado a encarnação do mal até então, nessa terceira parte, ele dá mostras que ele está muito disposto a ir cada vez mais fundo. A queda dele, ele pisa no acelerador e cai mais rápido. É assim. E nessa terceira parte você tem mais uma etapa, mais um bloco da construção emocional desse personagem que é o Branco. E você vai percebendo que é feito de uma maneira muito singular. Eu não lembro de ver um trabalho tão minucioso para retratar a vida emocional de um adolescente em formação. É realmente muito rico. Como eu falei, são níveis diferentes que vão sendo apresentados e o Otávio de Faria coordena tudo com uma mão de romancista muito firme, que sabe muito bem o que está fazendo. É aquele tipo de livro que você logo confia no projeto como um todo. Você confia que esses 15 volumes eles têm algo de importante a ser dito. A quarta parte, que é a mais curtinha, tem cerca de 20 páginas, diferente das outras que compõem assim, grandes terços do livro. A última parte, desde o título, quando eu vi no sumário, eu fiquei muito intrigado. A quarta parte se chama Geralda ou O Ninho Entre os Astros. Por que eu fiquei tão intrigado? Porque, como eu falei, ela aparece no final do livro e em nenhum momento é mencionada uma personagem chamada Geralda. Então eu fiquei o tempo inteiro falando, caraca, mas quem é essa Geralda? Por que o nome dela está no título da quarta parte? Fiquei intrigado com isso. E o que a gente tem na quarta parte é quase que um epílogo, que também faz parte desse bloco formativo do emocional desse personagem tão rico que é o Branco. Para manter o elemento de surpresa, basta dizer que, na última parte, essa Geralda é uma menina por quem o Branco desenvolve uma paixão platônica. Ele é uma dançarina, ele conhece ela numa noite, ela vai se tornar um significado assim da moça ideal para ele. No que o livro vai avançando, você vai entendendo como o Branco começa a entender o próprio mundo. Então ele está ali, ele que reconhece a maldade do Pedro Borges, ele que reconhece a queda da Elsa, que era a menina por quem ele era apaixonado, ele que vê todas as influências acontecendo ali, ele se revolta, ele é um idealista, ele se revolta e ele se questiona se essas quedas são inevitáveis ou não. E ele toma para si, de uma forma até muito juvenil e novamente muito idealizada, essa ideia de ser o cara que vai se manter firme nos seus propósitos. Ele quer se manter firme nas suas virtudes, ele quer seguir a fé católica, ele quer ter essa fé como farol, ele quer se tornar o cavaleiro da Virgem, o representante que defende os ideais que muitas vezes são mal falados por aí. E no que ele toma para si essa missão de se tornar diferente de todos os outros, de realmente buscar descobrir se é possível ser o cara idôneo, mais idôneo do que todo mundo, enquanto o mundo inteiro está tentando te arrastar para a lama, para o lodo, como acontece com personagens como Pedro Borges e muitos outros aqui. Ele quer resistir a tudo isso. Ele quer saber se é possível. Na verdade, eu acho que ele já de cara acredita que é possível e que essa é a missão dele. Mas o ponto é que essa Geralda, que é a menina que ele descobre no final, vai se tornar uma espécie de ídolo no imaginário dele. E apesar dele só ver ela por uma noite, em momentos diferentes, tanto ele vê ela no palco quanto ele vê ela numa festa, ele vai criar aquela mini obsessão de quando uma pessoa parece perfeita para você, tudo indica, a sua emoção por ela é tão forte, por essa pessoa que você nem conhece, mas a emoção é tão forte que você acredita só tem um jeito, que é a gente ficar junto nessa vida. Só que sempre há uma frustração extra para Branco. Não vou falar muito mais, mas enfim. Inclusive, o final dessa parte traz de volta o que aconteceu lá no primeiro volume. Então, chega um momento nesse volume que a gente retoma a linha do tempo onde já aconteceu o velório do Carlos Eduardo. E o livro acaba justamente com
o Branco, que é o personagem principal daqui desse livro, se reencontrando com o Ivo, que é um dos protagonistas desse livro aqui. Então, assim, esses dois personagens se reencontram no final do segundo volume e é importante salientar que eles são diferentes, eles são já homens em pleno desenvolvimento, com muito mais experiências, muito mais bagagem e resta descobrir o que é que vai acontecer do encontro desses dois. Por hoje é isso, já estou com o terceiro volume, já tenho até o sétimo volume, se não me engano, da Tragédia Burguesa e estarei dando continuidade o quanto antes e espero que vocês comecem assim que vocês puderem também, vale muito a pena. Por hoje é isso.